Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. O Cine Debate, intitulado Fim do Recreio, o qual será ministrado pelo professor mestre Pedro Miranda e co-diretor do curta referido Nélio Eduardo Sprea, é uma promoção do setor de ciências jurídicas e do Centro Acadêmico Carvalho Santos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse evento detém como finalidade a discussão sobre democracia e educação, objetivando promover o crescimento intelectual, cívico e cultural dos acadêmicos. Informamos também que as perguntas deverão ser feitas no chat e serão respondidas conforme segue o evento. Antes de passar a palavra aos convidados, faremos a leitura do currículo desses. Primeiramente, ao professor mestre Pedro Miranda, doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor de Direito, Sociologia e demais disciplinas, lecionando nas respectivas instituições, Universidade Estadual de Ponta Grossa e Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesia, advogado inscrito na OAB Paraná. Ao co-diretor Nélio Eduardo Sprea, atualmente é professor, produtor cultural e músico. Possui doutorado e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. É graduado em Educação Artística, habilitação em Música pela Faculdade de Artes do Paraná. É fundador e diretor da Parabolé, Educação e Cultura, onde se dedica ao desenvolvimento de projetos culturais dirigidos a escolas e instituições socioassistenciais. É autor de livros, CDs e filmes para crianças. Realiza pesquisas nos campos de arte e educação, sociologia da infância, música popular, culturas populares e culturas da infância, as quais servem de referência na elaboração de cursos, palestras, projetos culturais, espetáculos, roteiros audiovisuais e textos literários. É palestrante atuante nos programas de formação pedagógica das redes municipais de ensino em várias regiões do Brasil. Passo a palavra agora aos respectivos professores. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado ao Centro Acadêmico também por possibilitar esse evento. E, obviamente, muito obrigado ao professor Nélio, que tão prontamente respondeu ao meu convite. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Quem sabe aí da próxima vez que eu for a Curitiba, a gente se conheça, mas agradeço demais essa possibilidade, né? Já aviso ao pessoal que está participando, aos ouvintes, né, que apesar de estarmos conversando com o próprio co-diretor do curta, a intenção não é, em nenhum momento, realmente definir o que o curta quis dizer, mas realmente lançá-lo, né, como um trampolim aí para possíveis debates sobre democracia, educação, participação social, né? Então, eu acho que é um curta muito, muito bom, que nos possibilita discutir inúmeros assuntos. E, diante disso, para começar, o professor, vou passar a palavra ao professor, mas que pedindo aí, fazer uma introdução, não é, nos dizer como, porque eu até olhei no currículo do professor, esse curta foi feito entre o mestrado e o doutorado de educação, né? Então, como se deu esse diálogo, essa saída, não é, do campo acadêmico para realmente fazer um curta muito profissional, muito bem produzido, não é? E que já roda aí o país mostrando essa discussão bem interessante. Como deu essa ideia, professor? Primeiramente, boa noite, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Bruna, obrigado pela apresentação. Obrigado também ao Centro Acadêmico pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite a todos os participantes. Bom, como é que isso se deu, Pedro? Foi bem isso que você falou. Entre o mestrado e o doutorado, houve um intervalo na minha vida de 4 anos em que eu fiquei fora da universidade. E eu saí do mestrado com muita vontade de trazer aquilo que eu evidenciei na minha pesquisa de campo para um formato que fosse mais acessível, que tivesse um alcance maior. Então, eu produzi uma série de resultados, vamos dizer, periféricos àquele resultado convencional, né, que o mundo acadêmico nos solicita, né, no caso da graduação. É o trabalho de conclusão de curso, o TCC, né? No mestrado é a dissertação, no doutorado é a tese.
E eu tinha feito a minha dissertação já contando com um desdobramento assim, que foi o documentário intitulado Brincantes. Então foi uma espécie de metodologia da minha pesquisa utilizar a câmera dentro das escolas, né? Capturando as crianças enquanto elas estão em atividades lúdicas, criando as suas viagens, né, nos corredores, nos pátios, nos espaços, especialmente os espaços fora da sala de aula, que era o meu tema de pesquisa. Então, ali nesse documentário, que foi resultado direto da pesquisa, né? Aliás, eu convido vocês que têm esse interesse em saber mais sobre a criança como o que a gente chama de ator social competente, produtora de cultura, né? Essa criança que cria o tempo todo bens culturais, de fato, né? Porque só olhar para o universo, um exemplo disso é o universo lúdico, né? Essas brincadeiras têm rimas, têm versos, têm métrica, têm musicalidade, tem coreografia, e é obra das crianças nos seus encontros, né? Então as crianças são produtoras de cultura já desde aí, na mais básica das formulações sociais que as crianças produzem entre si, já temos um resultado cultural ali, aos olhos de qualquer pessoa, não precisa ser um estudioso da infância para poder admirar essa criação, muitas vezes cênica também, eles viram personagens, eles atuam, né? Então, esse documentário, convido vocês, chama-se Brincante, está lá também no canal Parabolé, Brincantes, um documentário sobre a invenção das brincadeiras na escola. E nesse documentário, eu recorri a uma pesquisa, a uma pergunta, para impulsionar a obtenção de dados ali, né, para mobilizar, provocar as crianças, né, gerar interesse. Eu recorri a uma estratégia que eu inventei meio sem querer no dia a dia lá com as crianças, né, brincando com elas. E eu vi que estava funcionando, aí eu comecei a usar muito, que era a seguinte proposição. Eu chegava para aqueles grupos de crianças e falava, galera, eu estou aqui para entender o recreio escolar, o pátio, as atividades que vocês inventam aqui, né, essas coisas todas que vocês fazem, mas eu estou preocupado com uma coisa. Eu fiquei aqui pensando, se o recreio acabar, como que seria para vocês se o recreio acabasse? O que vocês diriam para a diretora? O que vocês falariam em casa? Essa pergunta, ela não aparece no documentário Brincantes, eu mesmo não apareço, né? Mas ela está por trás de muitas falas das crianças e ela acabou sendo um disparador de muitos outros temas. Eu acabei me deparando com brincadeiras que surgiam disso, entendeu? Dessa ideia das crianças, não, é impensável o recreio acabar. Elas ficavam muito mobilizadas pela questão e começavam a falar sobre o recreio. Porque eu falava, mas de uma hora para outra pode acabar, porque se tiver uma lei que acaba o recreio, acabou o recreio. Porque o recreio, aí eu provocava, assim, o recreio é uma perda de tempo. Eles dizem, não é perda de tempo, não. Como não é perda de tempo, vocês vêm para a escola para estudar. Eu fazia esse papel vamos dizer assim, do opressor, né? Mas para deslocar a conversa. Porque vocês não vêm para estudar? Para que é a escola? Não é para estudar? Para estudar. Tá, então é para estudar. Então, esses 15, 20 minutos que vocês estão aqui, vocês estão deixando de estudar. Nós temos que acabar com isso. Eu vou conversar com a diretora. Porque não sei o que. Aí vinham os argumentos todos e depois, obviamente, eles me conhecendo, com o passar do tempo, logo já entendiam que eu não estava do lado dos que queriam o fim do recreio e aquilo virava onda, virava brincadeira e tal. Mas essa pergunta ficou. Ela não aparece no documentário, mas ela ficou como uma coisa muito marcante para mim, porque era impressionante a revolta. Assim. Eu me perguntava, caramba, por que esse negócio é tão importante? Assim? Porque são só 15 minutos. É uma questão de vida e morte, mas são 15 minutos. Ali é que surge a ideia de fazer um filme, Pedro, sobre esse tema. Entendi. Eu até anotei algumas coisas aqui, né, para impulsionar a conversa. E, parênteses, gente,
Vocês querendo perguntar, por favor, a gente resolveu não deixar apenas para os 15 minutos finais vocês perguntarem. É realmente uma roda de conversa aqui, e querendo colocar alguma pergunta no chat, ou mesmo querendo abrir aí o microfone e participar, por favor, tá? Mas o que eu anotei aqui, Nélio, foi mais ou menos assim, teve uma frase muito boa que eu gostei muito, né? Que você agora falou também, que uma das crianças fala, recreio é assim mesmo, são uns 15 minutinhos, mas é a gente que manda. Então, eu até escrevi aqui algumas coisas. Há uma inversão de hierarquia, né? E eles que têm autonomia, que por alguns minutos eles não são mais controlados por aquela autoridade disciplinar. Eu até coloquei aqui, eles atuam como criadores de regras de convivência e relações sociais, que foi exatamente o que você disse, né? E vai muito também com o que eu estudo, porque o meu estudo é participação democrática. Então, eles são criadores ali, realmente. E daí eu pensei, é nessa convivência sem regras, uma convivência mais livre, que o político se concretiza, né? Não a política em si, não aquela política partidária, institucional, mas o político de convivência com o diferente, né? De convivência com o outro, com outras realidades, com uma realidade mais livre. Inclusive, vendo o teu canal, né? Infelizmente, eu não vi o documentário Brincantes, eu até tenho que pegar ali, depois eu vou com certeza ver, mas um dos vídeos que eu vi foi de um aluno numa escola mais periférica, me pareceu ali, Guarapuava, eu acho, não tenho certeza agora, mas era um aluno com uma deficiência motora. Né? Na Ilha Rasa, no litoral do Paraná. Ok, então, e ele com uma deficiência motora, e no recreio, ele brincando, e ele ensinando para as crianças outras formas de brincar, outras formas de convivência, né? E daí eu penso, poxa, eu que vivi sempre, né, no meu mundinho fechado, meu mundinho classe média, tudo mais, uma escola particular, uma universidade, etc., a minha vida pouco aberta para esse diferente, para o contingente, e eu tento passar isso em sala de aula, né? Esse político, essa democracia, essa convivência com o outro. Mas é complicado. É complicado eu tecer isso em sala de aula. E daí eu te pergunto, como eu, como professor, principalmente não só de universidade, mas o professor também do ensino fundamental, ensino médio, sei que a professora Mary está aí ouvindo, né? Parênteses, é minha mãe, é professora do ensino fundamental. Então, como trazer isso para a sala, principalmente em contextos que a gente sabe que a sala de aula nem sempre representa esse democrático, nem sempre representa esse plural, né? Primeiro, a meu ver, né, Pedro, uma coisa de uma opinião que eu vou trazer agora aqui, porque acho que começo pela minha opinião sem uma abordagem que poderia ser mais sociológica, histórica, dessa questão que merece também uma análise mais profunda, mas assim, eu acho que o que você acabou de fazer, que é essa pergunta, é o primeiro passo para uma diluição dessa hierarquia que muitas vezes é a razão da invisibilização do potencial das crianças. Então, nós, como adultos e como adultos professores, diante dos nossos alunos mais jovens, sejam eles jovens, adolescentes ou crianças, ou até bebês, né? Precisamos descer um pouco do altar, sentar no chão, olhar a altura deles, né? Se envolver fisicamente com esse lugar, que é um lugar onde se compartilha muita coisa, muitos afetos, né? Muitas preocupações, lugar de disputas e lugar de conflitos, né? Esse coletivo da sala de aula dos estudantes, né? Então, a gente adentrar um pouco mais a esse lugar, ainda que nunca será possível completamente deixar de ser o que de fato somos ali, professores, né? Mas essa flexibilização, ela acontece em pequenas doses, em momentos de descuido, né? Aquele momento que você começa a adotar isso como prática, daqui a pouco você acessa mais os códigos que são os códigos típicos dos estudantes, e por alguns momentos, assim, você, nesse
entre aspas, descuido, nessa soltura, você é tomado como parte deles. Eu exercitei muito isso em sala de aula, fui professor de crianças durante 13 anos em sala de aula. Exercitei muito isso e é uma coisa progressiva que você vai exercitando, adquirindo cada vez mais repertório, um repertório que varia de acordo com o lugar onde você está, o espaço que você dá aula, a classe social que você atua ali, e também as épocas, né? Porque de 5 em 5 anos a própria linguagem e os interesses se alteram, né? Então, na medida em que você vai acessando esses códigos e tendo mais condições de escuta dos interesses, das necessidades, dos afetos, você consegue trazer mais essa corresponsabilidade pela aula. Porque uma turma que se sente corresponsável pelo andamento da aula e deseja o sucesso da aula é uma turma mais democrática, onde o poder é um pouco esvaziado por determinados momentos. O poder está sempre ali, o poder, a autoridade, o poder do professor. Mas ele, de vez em quando, é esvaziado em nome de uma circulação da voz, da vez, do desejo. Porque só pode dar errado uma aula em que só o desejo do professor se realiza. Só pode dar errado, não tem como dar certo, né? Então, é preciso dar lugar para esses desejos, ainda que a gente tenha 40, 50 pessoas na sala, mas você vai soltando isso de vez em quando, daqui a pouco você percebe que, opa, fluiu algo. E mesmo que você não contemple todos, os que estão sendo contemplados naquele momento são vistos também pelo todo como uma coisa interessante, porque ele começa a identificar, opa, daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco eu consigo também. Porque é muito difícil, é um grande dilema, essa quantidade de gente que mesmo na educação infantil, dos pequenininhos, puxa, são 20, 25 alunos. Vai para o ensino fundamental, são 30, às vezes 35 alunos numa sala. Chegou no ensino médio, nem se fala, né? Na faculdade, aí depende também, mas é muita gente para você orquestrar tanta vontade, tanta necessidade. E o mais fácil é partir para um abuso de poder mesmo, né? Uma coisa unilateral, em que você diz o que deve ser feito e como deve ser feito, e os outros obedecem ao teu comando. Esse é o básico que a gente vê por aí. Agora, isso não é sinônimo de rendimento e eficácia. Muitas vezes isso é sinônimo de deserção, de falta de empatia e curiosidade por parte dos alunos. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Sem dúvida. O professor falou né, nem sempre isso significa eficiência, eficácia. Me lembrou também outra fala que eu anotei ali, né? E daí daquele senador, muito bem interpretado, eu gostei muito, inclusive, do nome dele, né? Mas o fato é, o senador, ele diz, o fim do recreio é necessário para melhorarmos nossos índices. Então, a educação ela tem uma análise objetiva, matemática, né, sobre ela, sobre você cumprir metas, sobre você estabelecer aí critérios que não representam o real, que não representam, de fato, a compreensão do aluno mesmo. Então, essa medição apenas objetiva, realmente. E daí, eu anotei aqui, o que resulta, inclusive, essa avaliação do ensino por meio de metas, eu acho que ela acaba desaguando no que temos hoje, que é aquela exclusão de matérias de humanas, não é? Sociologia, filosofia, de realmente promover um debate mais plural e realmente que não termina ali, que não tem necessariamente um começo, meio e fim, né? Algo circular, e a inserção daquelas disciplinas, que daí eu não sei qual é a opinião do professor Nélio, mas a minha opinião não é nada positiva, daquela ideia de projeto de vida, que, meu Deus do céu, vamos responsabilizar individualmente o aluno pelo seu próprio sucesso ou fracasso, né? E vamos estabelecer o sucesso ou fracasso por meio de metas financeiras, inclusive. Então, me assusta um pouco. Para mim,
e daí não sou estudioso, né, na educação, mas de fora eu vejo isso como uma reformatação daquele projeto Escola Sem Partido, né, de você realmente individualizar esse sucesso, esse fracasso e você colocar dentro da escola essa responsabilização e retirar esse debate, retirar esse contingente, essa abertura ao erro mesmo que o professor colocou, né? O que o professor vê nisso? Porque o curta é de 2012, mas ele parece, esse fim do recreio, né? Ele parece uma ótima metáfora para a gente entender, em parte, o que a gente está vendo hoje. O professor faz essa conexão? Como que é? Veja que interessante, ele é anterior àquelas manifestações de 2013 que hoje são consideradas assim o momento de inflexão, assim, né? Que desencadeou toda uma transformação assim na vida política. Foi aquele movimento inicialmente, o movimento, né, popular, foi tomado assim, né, por diferentes setores, transformaram aquilo em algo de um enfrentamento muito autoritário e muito violento, e ao mesmo tempo de questionamento do processo democrático, né? Tanto que lá mesmo em 2013 nós já vimos faixas pedindo, né, intervenção militar. Nas últimas manifestações lá de 2013 já tinha uma ascensão de certos grupos ali se organizando e que se multiplicaram assim, né? Esse desgaste também que a falta de respostas, de certo modo, a falta de respostas efetivas do nosso sistema democrático, né? Ainda que a gente venha de um bom momento, assim, dos anos 2000, né? Fim dos anos 90 para os anos 2000, um bom momento de ampliação de direitos, de conquistas sociais, de crescimento econômico, né? De distribuição de renda, uma série de fatores. Mas ainda assim um momento também marcado por muita corrupção, que tem que ser reconhecido, por muito favorecimento e enriquecimento de grupos econômicos de uma forma muito como nunca houve, assim, né? Então, a falta de respostas a tudo isso produz aí naquele contexto uma tensão, um conflito que a gente não tinha visto antes, mas que ainda assim deve ser entendido, né, já que a gente está discutindo democracia, deve ser entendido, ao meu ver, como também uma possibilidade dentro da democracia. Na democracia cabe tudo, né? Aliás, a democracia é o único sistema, o único regime, vamos dizer, político, mas também um único tipo de sociedade que admite o conflito como algo legítimo, né? Então, a gente está vivendo esse conflito assim e se segurando nele assim, ainda na esperança de uma sustentação democrática, né? Quase que ela se rompeu, assim, né? A gente viu ali um limite ali, né? Mas a tua pergunta, né? A tua pergunta deu uma volta grande, mas a tua pergunta tinha a ver com meritocracia, tinha a ver com essa questão do rendimento, né? De fato, essa tendência mais autoritária de querer resolver as coisas fora do processo democrático, que então ascendeu aí dos anos 2013, ou seja, depois da gente ter feito esse filme, a gente não estava se referindo a isso, embora o filme poderia ter sido feito em 2014, que ele encaixaria perfeitamente, né? Mas essa ascensão de grupos que queriam resolver aquilo tudo sem o conflito, ou seja, impondo um modus operandi em que, a partir de uma sistematização de procedimentos, a gente então passa a render mais, como diz o senador, né? A render mais, né? Essa ilusão meritocrática tão forte nas sociedades liberais e impulsionada por essa visão neoliberal agora, o que ela faz? Ela descostura toda a arquitetura democrática, porque ela é a não escuta das diferenças. A meritocracia equivale
a não visão e escuta das diferenças. Portanto, uma não compreensão das desigualdades. E a crença de que é possível competirmos. E que o mérito individual, né, ele pode ser, então, a régua, né, dos resultados e do desenvolvimento social individual, né, sem considerar as perspectivas históricas, econômicas dos determinados grupos que se diferenciam muito, especialmente num país extremamente desigual como o Brasil. Ou seja, talvez o malefício de uma imposição meritocrática na educação, como é o que a gente está vendo acontecer agora, assim, num país como a Suíça, seria um pequeno. A tragédia numa Noruega, por exemplo, seria onde os níveis de desigualdade são menores, bem menores. Então, você tem ali uma forma de gestão da meritocracia que pode ser mais justa, porque você tem os sujeitos partindo de pontos de vista e de condições menos desiguais. Num país como o Brasil é uma coisa patética, é patético, né? Então, e aí a gente vê ali o senador que é o quê? Ele quer realmente impor na escola essa visão de rendimento, de eficácia, de que qualquer lazer e qualquer distração podem ser o motivo do fracasso escolar, né? Que é o que está muito em voga, o professor que não afrouxa nunca, a diretora que é rígida demais, né? Sendo que justamente nos países onde nós vamos ter os maiores rendimentos educacionais são justamente os países em que as crianças vão mais a museu, mais a cinema, praticam mais esporte, brincam mais no recreio, né? E obtêm os maiores índices. É claro que não é isso necessariamente que gera índice, não adianta levar para museu, não é só isso que dá resultado, mas tirar isso é fadar todo mundo ao fracasso, porque isso é uma condição de desenvolvimento. O lazer, a cultura e a socialização, a possibilidade que nem você falou, né, Pedro? O recreio é um momento em que as coisas se invertem um pouco, em que eles decidem o que vão fazer. Eles tomam as rédeas da própria história e vão criando narrativas e aventuras e roteiros que começam hoje e dão continuidade amanhã. E semana que vem ainda estão vivos, eles estão na mesma história da semana passada. E vai. E essa vida não vale nada para o gestor meritocrático. Essa produção criativa que fortalece os laços de convivência, que faz o exercício do respeito, do entendimento das regras sociais, que gera confiança, que gera sensação de pertencimento e que é o fundamento da vida social para que alguém possa... Isso e comida é o mínimo para que alguém possa aprender, para que possa progredir nos seus estudos e na sua carreira, né? Então, só que nem isso e nem comida importa para os meritocráticos, para os radicais neoliberais, vamos dizer assim, porque nem todo liberal tem essa visão, e eu respeito muito, eu tenho amigos liberais e leio liberais que têm visões que são compatíveis com a democracia, inclusive com a democracia social, gerando equilíbrios bem interessantes, assim. Então, quando eu me refiro aos liberais, estou me referindo a esse universo do neoliberalismo que beira o anarcocapitalismo, né? Muito em voga hoje, os jovens discutindo isso em todo lugar, né? E perdem de vista o quê? A rua, o bairro, o chão da escola, o chão da fábrica. Vão passear nesses lugares, conversem com as pessoas, saiam da teoria, vão sentir o cheiro e ouvir o som da voz dessas barrigas que gritam porque estão com fome. Né? Aí a gente começa a conversar. Eu digo isso para os radicais, assim, né? Porque quando o cara está no liberalismo, mas está compreendendo o social, isso é lindo, isso é lindo. Muito, muito bem dito, professor, porque eu, inclusive, nas minhas aulas, e tenho muitos alunos aqui, né? A gente faz essa diferenciação entre o liberalismo político, que permite o pluralismo, que permite a fala, a liberdade de expressão, né? E diferencia do neoliberalismo econômico,
que vem trazer essa noção universalizante de que todos somos iguais e, enfim, né, e que a gente tem que realmente colocar isso em questionamento, muito crítico realmente. E fazendo apenas um parênteses, eu lembro, professor, também que o curta sendo de 2012 é ainda mais anterior ainda ao massacre dos professores, em 29 de abril de 2015, e talvez até mais, com que se conecte ainda mais com a Primavera Estudantil Secundarista de 2016. Né? Então, aqueles alunos que participaram do curta poderiam tranquilamente ser esses alunos secundaristas que participaram nessas manifestações. Eu achei assim, é profético o teu curta, é profético. É muito bom. Olha só, interessante, que bom. E ele surge de uma coisa muito pura, muito ingênua também, sabe? Veja só, não, se eu estivesse com aquele conteúdo todo em 2016, esse curta teria saído praticamente do mesmo jeito, talvez até com alguns ingredientes a mais, assim, né? Mobilizando outras questões ali, mas o que eu quero dizer é que não precisa estar numa crise institucional como a gente viveu, né, em 2016, não precisa estar numa ameaça democrática para que a gente se depare com isso no cotidiano. E as crianças, na forma honesta que elas têm de gerir os seus interesses, são muito sinceras, né? Reivindicam ali o tempo todo os seus direitos. Se tem uma coisa que criança faz é reivindicar os seus direitos em casa, na escola, eles são xaropes, assim, né? Então, eu digo isso porque é como se a motivação desse curta-metragem não foi uma questão política pontual do país ou né, foi uma coisa que se deu naquela escola porque aquela escola retrata o que acontece em qualquer agrupamento infantil e onde muitas crianças se reúnem e têm que lutar ali pelo seu espaço, né? Se sentem oprimidas, né? Que criança que não se sente oprimida na escola, qualquer um de nós aqui vai lembrar assim o quão marcante é a opressão na escola. A escola é uma instituição que tem na sua origem já a necessidade de um condicionamento do comportamento, né, especialmente nas fases etárias primordiais, crianças muito pequenas que nem têm condições biológicas e cognitivas para pararem os seus corpos durante horas. Criança tem que se mexer, criança não pode ficar sentada. Qualquer ortopedista fala isso, qualquer pediatra fala isso. Né? E nós, educadores, botamos eles todos sentados durante horas para ouvir a gente falar. Então, é opressor por natureza, né, a escola. Então, as crianças vivem esse embate o tempo todo. Por isso que a escola é um lugar muito privilegiado para a gente discutir democracia, né? É um lugar muito especial para a gente discutir democracia. O Manuel Sarmento, que é um sociólogo que eu utilizei muito, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele é português. Manuel Sarmento fala que a escola é o espaço institucional onde cabem todas as utopias igualitárias, como também os processos mais refinados de dominação. Então, é um lugar muito, muito múltiplo, assim. É um lugar que cabe todas as utopias e todas as esperanças de transformação social, mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde se assenta as mais rigorosas medidas de autoritarismo e opressão, né? Ao mesmo tempo, né? O professor Nélio, fazendo aqui um parênteses, porque o Bruno Luiz, aluno meu, muito ligado em história, né, Bruno? Só podia trazer uma pergunta de história mesmo. Perguntou aqui, Nélio, você tem informação se na educação formal sempre houve um recreio como conhecemos hoje? Ou isso foi implementado em algum momento na história? Olha, Bruno, Bastante a questão. Excelente essa questão. Eu cheguei a estudar isso na época do mestrado, porque o recreio foi o espaço de pesquisa do mestrado e doutorado. Eu lembro que tem um pessoal da História e Historiografia da Educação,
na Universidade Federal do Paraná, no setor de educação, que estudou o recreio e a formação do recreio tem inclusive um estudo no estado do Paraná, como é que se dão os primeiros recreios. Eu tenho uma vaga memória, não guardei essas informações que na época eu passei por elas, mas que, por exemplo, no início do século XX, ali em 1908, 1910, os grupos escolares, né, as escolas, os colégios, já tinham esses recreios organizados, e uma das marcas desses recreios era o controle, atividade, recreação como algo pensado, assim, né? Porque a recreação, daí vem a palavra recreio, né? Então aquele momento em que tanto se alimenta, como também se exercita alguns jogos, né? Um entretenimento, numa perspectiva de que a diversão ela pode ser ensinada também, né? Muito uso desse espaço do recreio, e isso acontece até os dias de hoje, né? A ideia de que até esse espaço de folga, vamos dizer assim, tem que ser dirigido. E você tem em muitos lugares do Brasil e do mundo o chamado recreio dirigido, que é aquele recreio em que a criança come e já vai para uma atividade. Daí a atividade lúdica. Só que às vezes ela não quer ir para aquela atividade. E aquela atividade que pareceria ser engraçada ou divertida, para ela é um tormento. Eu acompanhei muito isso, né? O recreio dirigido, ele limita muito, né? Quando ele obriga as crianças a terem que fazer atividades. Existe uma outra perspectiva que é o recreio orientado, mais atual, das discussões mais recentes aí dos últimos 20 anos, 25 anos, que é um recreio em que você orienta para algumas atividades. Então, você fornece materiais, você deixa ali no cantinho a corda, a bola, né? Você promove o cantinho da música, você deixa um som. Então, você orienta certas atividades, mas as crianças decidem o que fazer. Se não quiserem fazer nada, não fazem nada. E tem aquela ideia do recreio livre, que é assim, você abandona o recreio. O que talvez não seja interessante quando se tem 600 crianças habitando o mesmo espaço. É preciso, de algum modo, um cuidado com isso, porque essa liberdade não pode ser um abandono, sabe? Aliás, não existe liberdade no abandono. Só existe liberdade quando se tem algum pacto. A não ser que você esteja sozinho no ambiente, com mais ninguém. Mas se tem mais alguém, e sobretudo se tem dezenas e dezenas ou centenas de pessoas ali, tem que ter pacto para ter liberdade, né? Então, esse pacto ele advém de uma absorção que as crianças já fazem das regras sociais, porque da família, né, desse convívio e tal, são várias regras que estão ali sendo mobilizadas, mas esse pacto também vem da escola quando ela dita, né, certos padrões para esse momento. Inclusive o tempo, né? O tempo já é um recorte, né? Você sai e você tem um horário para voltar. Agora eu queria retomar e me lembrar quando, porque isso é do século XIX. Agora, talvez até antes, né, Bruno? O recreio pode ter nas escolas medievais, né? Em alguns momentos, porque é uma marca de qualquer labor, de qualquer trabalho, o descanso, né? Você parar um pouquinho, né? Então, eu queria tentar entender quando é que se oficializa o recreio. Vou buscar, me deixou curioso agora. Bem legal. Nossa, professor, só outro parênteses aqui, não imaginava que as nossas pesquisas fossem tão convergentes, inclusive, porque Olha, esse interesse teu pela democracia também. Sugiro uma autora, caso não a conheça, né? Até coloco aqui no chat, se alguém mais quiser. Acho que os meus alunos já conhecem. É a Chantal Mouffe. E a Chantal Mouffe é uma autora belga sobre democracia, e ela fala também sobre a necessidade de se manter o conflito, né? Mas um conflito em termos legítimos, em termos agonísticos, que ela vai falar, né? E inclusive dessa noção também de que para haver uma liberdade tem que haver algum pacto, alguma formalização, né? Para você saber, opa, até aqui é legítimo ir, mas a partir daqui não.
né? Que inclusive é o que está se discutindo hoje, né? Ah, mas como assim você vai tirar a minha liberdade de não me vacinar, de não xingar o meu semelhante, de não tratar mal o semelhante? Não, peraí, né? O paradoxo da intolerância. Então, isso também acho que tem aí algumas convergências. E daí eu até retomando ali, né? Essa noção de realmente até que ponto, né, colocar esse recreio de uma maneira interessante para que esses conflitos, para que esse contingente seja minimamente previsível, para que ele não saia e que ele não seja e que ele não exploda, né, nas crianças se matando ali no recreio e tudo mais. Então, pera lá. E daí eu penso no seguinte, porque e é isso que a Chantal Mouffe fala, né? O político está em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. O político no pluralismo, na diferença. E daí, quando a gente tenta trazer isso para a sala de aula, e eu falo isso da minha experiência em universidade. Eu nunca dei aula para ensino médio, ensino fundamental, sempre foi na faculdade, no ensino superior. Mas eu mesmo, com pessoas adultas, né, teoricamente já estudadas e tudo mais, às vezes eu tenho uma dificuldade de falar desses conflitos reais, em vez de trazer o real para a sala e a gente falar, por exemplo, de violência, de preconceitos, de deficiência, de sexualidade e tudo mais. Ou seja, parece que há uma certa... E esse neoliberalismo também, né, vem muito nisso de pegar aquela ideia de humano, uma ideia abstrata, uma ideia universal, nivelada, né? E a gente deixar esses conflitos de fora. Essa realidade, essa noção realmente mais do político mesmo, e deixar isso de fora, obstruído. Não, aqui em sala de aula a gente não discute isso, né? Se a gente trouxer isso para a sala de aula, isso é coisa de comunista, é coisa de esquerdopata, etc, etc. Então, eu ouço algumas professoras e alguns professores reclamando disso. Ora, quando eu trago isso, quando eu trago essa noção política, essa noção de que o próprio aluno pode ser também um protagonista de, inclusive, enfrentar essas dificuldades, enfrentar e reconhecer essas divergências, esses conflitos, essas desigualdades mesmo, fora da sala de aula e também dentro da sala de aula. Se eu falo isso, o pai chega reclamando, o próprio aluno chega reclamando e etc. Como tornar esse espaço de educação uma educação para além desse meramente formal, né? Eu acho que isso é muito complicado. Eu mesmo me bato muito, apesar de estar falando com adultos, apesar de estar num ambiente assim. Eu imagino como é para vocês, né? Falando com crianças e como trazer essa dificuldade para dentro da sala de aula. Não sei realmente, o professor enfrenta essas dificuldades, já tem alguma história real aí, né, de tipo, sei lá, do pai chegando e falando, não, esse tipo de coisa para o meu filho, isso quem ensina sou eu, dentro de casa, né? Então há uma privatização de conflitos, né, pelo que eu vejo muito. O que o senhor acha disso? Enfim, e depois abro para a Bruna, que levantou a mão. Bruna, já te passo a palavra, e também ali no chat. É uma questão bem importante, Pedro, complexa e atual no campo da escola. A escola é um embate, sempre foi um espaço de embates políticos, ideológicos, nunca deixou de ser, né? E não vai deixar de ser, porque ali se manifestam doutrinas, visões, preferências, expectativas sociais e crenças, né? Agora, tem algumas delimitações aí que são importantes e que vocês que estudam direito, a própria lei contempla, vamos dizer assim, contempla e garante, que é, por exemplo, o que cabe à escola discutir e ensinar, o que cabe à escola não discutir e não ensinar. Não, então, por exemplo, a escola é laica,
A escola pública é laica, né? Então a escola não pode professar nenhuma fé, não pode doutrinar para nenhuma religião. No entanto, há muito isso nas escolas. Isso é muito forte. Porque isso faz parte também de uma cultura escolar, né? Que vem do tempo em que quem coordenava as escolas, geria as escolas, eram as próprias igrejas, né? Mais tardiamente, mais recentemente, isso vai caindo, né, em desuso, mas a gente não se surpreende de tão comum que é, por exemplo, eu que faço muita palestra em evento de treinamento de professores, as chamadas semanas pedagógicas, no Brasil inteiro, todo município tem 2 vezes por ano, às vezes mais, a tal semana pedagógica, ou semana de formação e tal. E esses eventos, muito comumente, eu vou para esses eventos, e nesses eventos se canta o hino nacional, né, e se reza, às vezes com a presença de um pastor, dependendo de quem é o prefeito da cidade, às vezes com a presença de um representante católico, né, mais raro, um padre, raro, mas já vi a presença de padre também nesses eventos, que faz aquela oração e tal. Isso é muito comum, principalmente no interior do Brasil. E ok, você vai, você entende, né, isso está impregnado naquela cultura local, daquela região, isso tem que ser debatido, tem que ser refletido, não é uma coisa assim, ei, não vai fazer, peraí, não vai rezar. Não. Agora, é assustador quando essa, vamos dizer assim, abertura para o pastor, o padre estarem ali, se dá, mas quando uma professora na aula de ensino religioso, 2 meses depois, dá uma pincelada nas mitologias ou trabalha um pouco da história de alguns orixás, e aí de repente um surto se dá na escola, famílias vão ao Ministério Público, né? Se reza o Pai Nosso todo dia na sala de aula, mas durante 2 meses, quando a professora vai passar para poder citar, porque é obrigatório por lei, que ao ensinar a religião, ela não ensine uma única religião, mas é que ela trabalha a diversidade de crenças e a história das religiosidades e tudo mais. E aí vem essa... Isso tem a ver com racismo, isso tem a ver com toda uma estrutura por trás aí né, que é maior do que a própria questão da opção religiosa. Eu coleciono esses exemplos, porque a minha tese de doutorado, ela se chama A Proibição das Brincadeiras. Eu estudei as brincadeiras proibidas. No mestrado, eu estudei a invenção das brincadeiras. Então, a dissertação se chama A Invenção das Brincadeiras. No doutorado, eu fui para aquelas brincadeiras proibidas. E dentre as brincadeiras proibidas, eu estudei alguns exemplos que têm a ver com o que você está falando, que é a pressão social da comunidade na escola para impedir que determinada discussão, gesto, postura, roupa, música aconteça. Isso é muito forte. Então, por exemplo, a festa junina envolve dançar. E aí algumas famílias pedem para que a criança não dance por conta da sua religiosidade. Até aí, ok, se dialoga, se estabelece um consenso, a diretora pode até dizer, mas pai, mãe, aqui é uma atividade pedagógica, não é uma celebração, não tem a ver com os conteúdos que nós estamos trabalhando. Não, mas não quero que dance. Ok, a professora tentou uma vez, tentou 2, pronto, a criança participa de tudo, só na hora de dançar não dança. Veja, tem que ter essa flexibilidade do outro lado também, né? Tem que poder... Agora, um movimento para acabar com a festa junina, aí é inacreditável, né? Que isso esteja acontecendo em vários lugares. Né? Que se reúna forças, influências políticas para se acabar com a festa junina. Isso é um exemplo. Por exemplo, a dança nos recreios, uma tradição aqui em Curitiba, que é um dos campos que eu pesquisei aqui, as escolas públicas de Curitiba. É uma coisa, tem toda uma história que eu explico lá, porque é que toda escola de Curitiba tem, ou tinha, né, até 2013, 2014, né, quando eu estudei no mestrado, 2008 ali,
praticamente todas as escolas tinham um rádio no recreio. Tinha a ver com um programa de 20 anos atrás da prefeitura que instituiu os cantinhos do recreio, onde se colocava um rádio para as crianças ouvirem música e dançar. É o chamado cantinho da dança. Isso se espalhou em Curitiba e virou um negócio a ponto de termos, quer dizer, agora com a pandemia não teve mais, mas o festival de dança municipal, que são as escolas dançando, de tão forte que é a dança nas escolas públicas de Curitiba. Pois a dança se dá através de música que as crianças vão escolhendo. As inspetoras de pátio trazem alguma coisa também, fazem aquela moderação, não entra aquele funk mais cheio de palavrão, aquela música que não é muito adequada por causa do texto, fica de lado. Mas o que as crianças querem dançar, elas vão botando. E isso virou uma das brincadeiras proibidas. Aí. Eu analisei a dança como uma dos exemplos dos casos que eu tomei. E listei inúmeras escolas em que a dança foi proibida, por pressão das famílias. Ora, de novo, a criança não pode dançar? Vamos conversar com a escola para... A minha filha, eu não quero que dance funk, eu não quero que dance sertanejo. Ela não vai... Beleza? Beleza. Agora, proibir a dança na escola, né? Aonde nós vamos chegar com esse tipo de cerceamento e censura? Até onde? Né? Porque você começa assim, né? Daqui a pouco nós estamos fazendo o quê? Estamos ajoelhados o dia inteiro, olhando para o céu, né? Ninguém mais... Então tem que ter um limite para isso. Tem que ter diálogo, tem que ter acolhimento dessas demandas, porque é papel da escola, essa escuta e a interlocução com as famílias, né? Mas tem que recorrer à lei também. As leis, né? Você pega a lei de diretrizes e bases, você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pega a Convenção dos Direitos da Criança, você pega a Declaração dos Direitos Humanos, você vai na legislação brasileira também, e você diz, ok, está aqui, ó. Nós não vamos parar isso, não. Então, tá muito forte isso, está muito forte por conta de um aproveitamento político que essas pautas estão gerando. Então, não raro, quem é que está por trás dessa pressão? Né, eu citei um pastor, eu citei famílias que têm alguma ligação com igreja e tal, mas é um candidato do bairro a vereador, ou que já foi vereador, ou que não ganhou a eleição passada, uma liderança que tem uma política por trás, que quer limpar essa bagunça que está aí, porque onde já se viu, o mundo está virado de perna para o ar, e vem o moralista ali, que depois você descobre de fato quem que ele é. Em geral, ele é um carrasco, né? Em geral, esses moralistas são sempre de perna para o ar, de fato, né? Mas eles saem limpando todo mundo, né? Eles saem... Então, é um aproveitamento político, né? Eu não digo assim, não é nem o conservadorismo, porque o conservadorismo ele pode ser acolhido pela escola. O conservador ele é bem-vindo na escola. Você quer uma escola progressista, só de progressistas? Não. Uma escola pública, sem diversidade, sem contraditório? Não. O conservador ele é bem-vindo. E aí você dialoga, e você vai achando democraticamente os caminhos pelos quais os interesses vão sendo atendidos, às vezes mais, às vezes menos, e é isso que é a democracia. Por isso o conflito, por isso... Né? Agora, a interdição de procedimentos culturais, lúdicos, brincantes, de autonomia da criança, né, e tal, aí é outra coisa, isso não é conservadorismo, né? Isso é totalitarismo, isso é censura mesmo, né? Perfeito. Professor, bom, 8 horas já, mas eu tenho aqui uma pergunta da Natália e a Bruna também está com a mão levantada. Tudo bem para passarmos para essas duas? Vamos lá, beleza. Vamos lá. Só vou ler aqui o comentário do João, que vai bem no que o professor acabou de dizer. Vou ler aqui então, João, antes de passar para a pergunta da Natália.
O João fala, desde o momento que assisti o filme, não pude deixar de contextualizar com uma situação vivida aqui no município em que tenho residência. A implantação do dito recreio interativo monitorado na educação do ensino fundamental público, que está gerando certo descontentamento dos professores e dos alunos. O recreio agora segue uma agenda semanal, ditando qual a atividade que cada turma irá realizar durante os 15 minutos. Atividade com bola, brincadeira cantada, etc., com isolamento de turmas, inclusive. Então, de fato, entra ali no exemplo, né, que o professor Nélio tinha colocado antes. Tem uma coisa que a gente tem que considerar nesse momento especial, que foi o momento de retorno da atividade presencial nas escolas, que as escolas foram obrigadas a formular um recreio todo compartimentado, esse isolamento das turmas, em função da pandemia e dos cuidados que ainda precisam acontecer. Então, agora a gente tem que estar atento, como o João trouxe aí, chamar atenção para isso, porque daqui a pouco a gente vai ter que resgatar as práticas de liberdade dentro do recreio, porque senão a diretora começa a gostar, né, disso, porque afinal eles caem menos, se machucam menos, brigam menos, o controle é maior, né? Então menos briga e menos machucado, chega em casa tudo limpinho, família fica contente e a diretora é reeleita. Que bom, né? E tudo funciona. Veja, a política, o interesse nesse sentido de vai passar por cima das necessidades e vontades e desejos desses grupos que estão ali, né? Então a gente tem que saber o que o povo precisa, o que a massa precisa, ou seja, as crianças no recreio, que não são os poderosos, vamos dizer, fazer essa divisão entre os que mandam e os que não mandam, como se dá na sociedade, como se a escola fosse uma micro-sociedade. O que o povo almeja é liberdade e segurança. Segurança de ir e vir, né? E liberdade para poder circular. E é mais ou menos isso que as crianças querem no recreio. Então, você quer dar segurança tirando liberdade, não vai funcionar. Se vai dar liberdade tirando segurança, não vai funcionar. Né? Então, é isso que tem que estar atento e chamar atenção aí, né, João? Porque a gente está partindo agora para um momento de abertura, daqui a pouco liberando máscara em lugar ao ar livre, está prestes a acontecer isso, e aí pronto, o recreio já virou já abriu, a gente já pode, e eu espero que as escolas não percam de vista isso e não implantem para sempre essa metodologia rigorosa. Nem todas estão fazendo, mas tem muitos que estão seguindo muito à risca isso, e nesse momento a gente começa agora a poder enxergar que flexibilização é mais adequada para que a gente não ingesse esse espaço tão importante. De fato, daria um estudo bem interessante, essa volta, né, pós-pandemia nas escolas. A Natália pergunta, boa noite, professores demais presentes. Bem Foucaultiana a pergunta da Natália aqui. Tenho a opinião adquirida dos meus rasos estudos sobre educação de que a forma com que crianças e adolescentes são colocados para sentar nas salas de aula, em fileiras e não em círculos, me parece opressor e disciplinar. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre isso. Obrigado. Obrigado, Natália. E, Bruna, eu já abro a palavra para você. A Natália, boa pergunta, né? A escola, bem Foucaultiana, né? Essa pergunta. A escola é um dos dispositivos de controle disciplinar mais eficazes, né? Porque provoca uma modelação corporal, né, nas crianças, habituando-as a ficarem sentadas, paradas, quietas, né? Uma coisa que se dá a muito custo emocional, a muito custo criativo, né? Então, agora, há formas de fazer uma organização escolar que subverte essa cultura escolar disciplinarizadora, né? Que põe todo mundo num mesmo pacote, assim, né? Então, tem criança que não gosta de ficar sentada e tem que ficar sentada, né? E tem criança que gosta de ficar sentada, que ficaria com mais facilidade sentada. Então, como você pode fazer essa gestão? Criando situações diversas, né? Em que, em alguns momentos, você põe todo mundo no chão, em alguns momentos você vai ao pátio e faz uma atividade correlacionada ao conteúdo em que as crianças precisam levantar do seu lugar para buscar uma determinada quantidade lá e resolver um determinado problema, e para resolver precisa levantar.
precisa dar 3 saltos, precisa... Então, há formas de fazer isso, né? E uma das coisas que a gente não falou muito aqui, mas assim, as próprias crianças conseguem indicar soluções para a gente. Quando a gente os coloca na roda, né, inclusive na roda fisicamente, olhando uns aos outros, e não uns atrás dos outros, sem poder se ver direito. Quando eles estão na roda e ganham espaço de voz, né, e participam das decisões, as soluções surgem com mais facilidade e não fica só nas costas do professor resolver tudo. Qual que é o melhor formato, qual que é a melhor ideia, né? É a criança também que vai dizendo o que funciona melhor, o que ela percebe que pode ser útil. Inclusive, ela vai dizendo, mas não vai funcionar porque vai ficar muita bagunça daí, prof e tal. Opa, se partiu dela isso, é interessante, considera. Ela tem que se tornar corresponsável por aquilo, para que ela se engaje mais naquilo que ela mesma está propondo, né? Então, acho que é isso. Tem que criar formas de quebrar um pouco com esse engessamento. Eu vou aproveitar a deixa e convidar vocês para assistirem um outro filme que eu fiz depois do Fim do Recreio, que tem a mesma pegada do Fim do Recreio. Chama-se A Escola de Ensino Fenomenal. É um curta-metragem bem musical, assim, bem dançante, em que as crianças saem da sala de aula assim num surto, e a escola vira um grande baile, assim, né? Todo mundo dançando. É um curta de 10 minutos, musical, e que mostra um pouco desse conflito da cultura escolar hierarquizada, normatizada, cronometrada, né? Organizada assim por disciplinas, compartimentada, e a vida pulsante das crianças que se movimentam, que dançam, que querem, que pulam, né, que têm ideias o tempo todo. Então, esse conflito entre o que eu chamo de, né, na sociologia da infância a gente usa muito esse termo, as culturas da infância e a cultura escolar. É um boom, é um choque. Como a cultura escolar pode absorver elementos da cultura da infância e tornar a vida na escola mais interessante para a criança, porque a escola atende a criança. O público é a criança. Tem que ser mais interessante para a criança. Então, quando que isso acontece? Quando o diretor, pedagoga, coordenadores, professores, funcionários começam a entender o que se dá lá nas culturas da infância e trazer isso como objeto de valorização na escola, desenvolvendo projetos que se valem de elementos das culturas da infância. Jogos, personagens, filmes, manias, modismos temporários daquele ano que acontece, brincadeiras, né? E aí as coisas começam a ficar diferentes, únicas, originais, e cada contexto revela o seu formato, a sua solução. Sensacional. Tá bem interessante essa conversa aqui. Só que, gente, 8h10 já, acho que o pessoal tem a segunda aula ainda, Claro, tem que claro. aproveitar para sair daqui. Então, Tinha a Bruna, Bruna que queria perguntar, né? exato, dou a palavra para a Bruna aí, Ela e tá depois a gente esperando pode ir tentar realizar um fechamento aí. Diga lá, Bruna. Professor, na verdade, da questão do recreio, eu lembrei, porque eu fiz um ano de graduação em pedagogia, tem o Felipe Arries, que ele faz a separação da infância, né? Bem no século XIX, ele pega do sistema antigo, que é feudal, pro industrial, porque é ali que vai ter a separação da infância. Não sei se o professor vai lembrar desse autor, mas quando a gente fala de infância, a gente pega bem esse autor. E a minha pergunta para o professor, na verdade, é se o professor já escutou falar do sistema Reggio Emilia, que é italiano e que é simplesmente, ao meu ver, fantástico. Queria ver qual que é a opinião do professor sobre isso, porque ela trabalha bem com a questão do lúdico para a criança, né? Porque quando a gente pega a questão do projeto político-pedagógico, educacional, que toda escola tem que ter obrigatoriamente, né? Que é o que chamamos de PPP, você vai ler que, assim, o indivíduo ele tem que ser autônomo. Temos que formar indivíduos que são políticos, que são construtores, né, do próprio conhecimento. Mas quando a gente vê isso, a gente vê escolas
que impõe limites de horário, as fileiras, que é o modelo Foucaultiano, que vai falar, e ali, querendo ou não, elas vão encabeçar encabeçamento de relação de poder ali, né? Uma hierarquia, bem como o professor falou. Então, o que eu queria saber é o que o professor acha do sistema do Reggio Emilia, porque ele trabalha bem essa questão do lúdico da criança e a criança enquanto ser autônomo, porque se fala muito em criar indivíduos políticos para uma sociedade democrática, mas a gente começa podando as crianças desde a infância, querendo impor a ela limite de tempo e segurando os próprios corpos das crianças. Porque quando a gente também fala da infância, a gente fala também muito de Bourdieu na questão cultural, né? Então, quando a gente fala assim, a criança... Porque tem um documentário, acho que é da Unesp, que fala bem sobre essa questão. É interessantíssimo. Da questão da criança que tem acesso a museu, que tem acesso à arte, que é a criança de classe, infelizmente, mais alta, ela vai ter um capital cultural maior. Né? Isso é inegável. E tudo isso entra na questão educacional e propriamente no desenvolvimento da criança. Né? Então, eu queria saber, na verdade, qual é a opinião do professor sobre o sistema do Reggio Emilia, que é um sistema de ensino assim, pouco conhecido e, ao meu ver, é fantástico. Nossa, Bruna, você trouxe na tua pergunta, na tua questão, que já também foi uma explicação, muitas coisas, muitas referências importantes, assim, que são referências para mim, inclusive, como Reggio Emilia, ou como o próprio Arrier, Philippe Arrier, historiador da infância, e o Bourdieu, que você citou. Esse conceito de capital cultural é fundamental para a gente entender por que razão a simples adoção de um processo meritocrático seria a exclusão definitiva da maioria, em nome dos privilegiados, vamos dizer assim, né? Então, o Bourdieu é fundamental nesse entendimento da democracia dentro da escola, do combate às desigualdades, né? Da participação. O Philippe Arrier é fundamental no entendimento da pedagogia da infância, porque também ele foi o primeiro a tratar da infância como a representação da infância, ou seja, a ideia que a sociedade tem da infância muda no tempo, né? E a gente vai criando, então, formas de agir diante das crianças e de resguardar as crianças, ou de colocá-las para trabalhar em determinadas épocas, de acordo com certas variações históricas e construções históricas no tempo, né? E ele, eu estudei muito o Arrier no mestrado porque me ajudou a entender como é que surgem os jogos infantis, de onde vêm as brincadeiras das crianças, que são reflexo daquilo que os adultos jogam, as crianças capturam, né? E também muitas das brincadeiras tradicionais dos dias de hoje são a herança de um passado em que a criança ficava mais colada na vida do adulto, participava de jogos de azar, jogos que hoje seriam inadequados às crianças. E muitas dessas danças, por exemplo, de roda infantil, e brincadeiras como esconde-esconde, por exemplo, são reminiscências de práticas de adulto. O Philippe Arrier analisa isso, mostra os dados na França dos anos do século XVIII, XIX, como os adultos brincavam de esconde-esconde como um jogo super sofisticado da nobreza dentro dos palácios, né? O esconde-esconde como um pega-pega super legal, assim, e é dali que vem essa herança europeia do esconde-esconde, a força do esconde-esconde, né? E outras tantas brincadeiras que advêm dos adultos. Fazendo uma colagem agora aí com o Bourdieu, que não tem muito a ver com o Arrier, é outro tipo de pensamento sociológico e tal, crítico. O Bourdieu fala justamente dessa reprodução das crianças para os adultos. Isso é bem legal. E daí vou chegar em Reggio Emilia aqui para opinar sobre Reggio Emilia que você perguntou. Mas o que o Bourdieu fala é essa reprodução social e cultural que vem dos maiores para os mais novos e que torna tão difícil a transformação social por conta desse que ele chamou de hábitos, né? Que é o hábitos que a gente adquire nas nossas relações primordiais desde muito cedo e que a gente tende a reproduzir. E por isso é tão difícil acontecer isso que você falou, Bruna, que
A escola tem o seu projeto político-pedagógico todo bem escrito, e lá está dito que a criança tem que ser política, porque ela tem que participar das decisões, opinar, fazer valer os seus direitos. A criança tem que desenvolver a sua autonomia. Isso está na base de todo o PPP de escola, você vai ler lá, né? Só que na prática é totalmente o contrário. Por quê? Bourdieu explica. Bourdieu explica por quê? Porque a gente muitas vezes teoriza, ou seja, a gente pensa certos temas, mas está de tal modo incorporado o hábitos que na hora de fazer a gente nem percebe que faz exatamente o contrário do que estava pensando ou do que achava que acreditava. É uma coisa que o Roberto Freire dizia nos cursos de pedagogia libertária, quando você ensina uma coisa, guardem isso, porque isso vale não só para a discussão de infância, criança, isso vale para tudo na vida. Quando você ensina uma coisa para alguém, você não ensina só o conteúdo. Você não ensina só o dado, a informação, o procedimento. Você ensina também a forma de ensinar. Olha que interessante, aí que está a relação social e a reprodução de certos hábitos. Você ensina o conteúdo, mas você ensina a forma de ensinar. E ao ensinar a forma de ensinar, você está transmitindo para a criança, ou para quem quer que seja, na comunicação que está se dando, todo um arcabouço de valores. Na tua forma de dizer e de ensinar, está dito ali o teu autoritarismo, né? E por isso que a escola é autoritária, porque nós somos autoritários, uma sociedade autoritária. E a gente discute uma certa liberdade, né, a importância da autonomia, mas não conquista ela de fato, porque na hora de ensinar as crianças, a gente ensina as crianças como fomos ensinados pelos nossos pais, replicando a mesma coisa. Tem que estar muito atento a isso. E para finalizar, Régio Emília se propõe a quebrar com isso nos seus procedimentos. As crianças participam dos processos e é uma metodologia por projetos, as próprias crianças decidem os temas que querem, ou seja, vale muito a pena, quem não conhece, conhecer. É uma metodologia de educação infantil, voltada à primeira infância, né, sobretudo, que é uma grande referência no campo da educação infantil lá no norte da Itália, mas que chegou no mundo inteiro, né? Muito bem. Poxa, olha, estou aprendendo demais com esse evento aqui, agradeço demais. Só vou dar uma passada aqui, para não deixar em branco. O Christopher, né, expressou aí certa preocupação com o fato das crianças irem cada vez mais cedo à escola, né, que para ele representa aí um caráter neoliberal e capitalista em relação a preparar o indivíduo para a vida de trabalho, cumprindo uma jornada regular, uma produtividade, etc. A professora Meres ressaltou que a proposta Reggio Emília é muito boa, mas nem todas as escolas que utilizam realmente dão essa autonomia. E a Natália sugere aí o documentário muito bom, A Invenção da Infância. Já assistiu várias vezes e vale sempre a pena. Eu, particularmente, já separei aqui os outros 2 vídeos que o professor Nélio falou que produziu ali, que dirigiu, né? E A Invenção da Infância também está separado, já tenho aí várias dicas para assistir, várias dicas de livro também, de autores. Olha, muito bom. Eu, particularmente, agradeço demais ao professor. Vou apenas tecer alguns comentários finais. Depois passo a palavra ao professor Nélio, se quiser também fazer esse fechamento. E depois, Bruna, não precisa nem voltar para mim. Você pode daí também fazer o fechamento aí, beleza? Particularmente, só tenho a agradecer a participação de todos, né? Ainda que não tenhamos tido a presença de todos os inscritos, acho que foi muito rico. Para mim foi ótimo fazer esse diálogo com o professor. Me surpreendi com a convergência das nossas pesquisas e também aprendi muita coisa e com certeza sigo aí já o professor Nélio nas redes sociais e também sigo o projeto Parabolé. Gostei demais. Deixo apenas uma ideia para todo mundo, que particularmente a parte que mais me tocou no curta do professor, do fim do recreio, foi aquele momento em que o aluno Felipe, né, vai pegar, descobre, né, a câmera dentro da sala, dentro do almoxarifado, e o almoxarifado
é proibida a entrada dos alunos, e ele entra, e ele pega aquele instrumento de expressão política, e daí eu coloco a vocês, até que ponto nós não somos essa criança cujos instrumentos políticos nos são negados, né? A gente não pode entrar. Tem um autor chamado Roberto Gargarella, um argentino que fala sobre democracia, e ele fala que existe na Constituição algo que ele denomina sala de máquinas, onde estão os poderes populares. E essa sala de máquinas não está aberta para a gente. Ela tem a sua porta cerrada, infelizmente. Então, a gente não tem esse acesso. Até que ponto não somos também essa criança, né, para quem é negada essa politização, essa vocalização de interesses, né? Lembrem de Aristóteles lá, gente, né? Lembrem-se da BIOS. Cadê essa BIOS que não existe mais, né? Infelizmente, então ela não é democratizada de fato. Mas, enfim, gostaria de agradecer muito, agradeço ao Centro Acadêmico essa possibilidade, né? Sempre a parceria aí, a todos os presentes e, novamente, ao professor Nélio, muitíssimo obrigado, professor. Passo a palavra ao senhor e depois a Bruna realiza esse fechamento aí. Um grande abraço, gente, uma boa noite a todos. Ô Pedro, eu só tenho a agradecer, uma super sintonia aí, muito bom te ouvir, uma honra para mim estar com uma turma de acadêmicos de direito, para mim uma oportunidade de aprender também, agradeço as participações de vocês, achei lindo o que você falou, Pedro, sobre o almoxarifado, é uma grande questão mesmo, está faltando a gente abrir a porta do almoxarifado e tomar as ferramentas políticas que estão escondidas lá dentro para poder fortalecer a nossa democracia, porque democracia, né, como diz a professora Marilena Chauí, é uma condição, né, de sociedade, não é um regime político apenas, né, é uma condição de opinar, de decidir, né, de participar, porque a política não é uma questão técnica, como diz a Chauí, né, não é uma questão de eficácia administrativa, ou militar, ou científica mesmo, né? A política é a própria ação coletiva, né? Na democracia, né? É a própria ação coletiva, é a decisão coletiva quanto aos interesses e direitos da própria sociedade. Ou seja, vamos meter o pé na porta do almoxarifado, porque aquela plaquinha de proibido ali é lorota. Lorota. Feito. Muito obrigado. Bruna, fazer o fechamento? Então, muito obrigada mais uma vez, professores. O Centro Acadêmico Carvalho Santos agradece ao professor Pedro Miranda e o co-diretor do curta referido, Nélio Sprea, pelos conhecimentos transmitidos nessa noite. Mais uma vez, também obrigado aos acadêmicos que estiveram presentes no Cine Debate e boa noite a todos. Obrigado, gente. Uma boa noite. Valeu, professor Nélio. Até mais. Valeu. Boa noite.